amiga, paz, alegria a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Boas Novas. Eu sou o pastor Marcos, estarei com você durante essa jornada de aprendizagem sobre os dons espirituais. Este já é o nosso quinto encontro. Se porventura você perdeu os anteriores, clique abaixo na descrição e você terá acesso a todo o conteúdo. Lembrando que esses nossos estudos têm como base as Escrituras Sagradas. E para nortear a temática, estamos usando o livro de Darrell Robinson, Igreja Celeiro de Dons. Portanto, acesse já a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, a partir dos versos 4 até o 7, e vamos fazer a leitura do nosso texto base. 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 7, que diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está aqui a nossa primeira leitura de hoje para estudarmos sobre os dons espirituais, que traz para a gente algumas perguntas inquietantes que, inclusive, nós precisamos descobrir respostas, não é mesmo? A primeira de todas elas é justamente esta: quantos dons existem? Vamos observar aqui em 4 referências do Novo Testamento o que dizem a respeito dos dons espirituais, quantos dons existem. Nós podemos fazer uma contagem de cada uma dessas manifestações do Espírito Santo na vida da igreja e podemos chegar a uma conclusão de 19 a 21 dons espirituais. Por que 19 a 21? Porque nós temos algumas repetições e também nós temos dons semelhantes que estão dispostos com palavras diferenciadas, mas que o objetivo é praticamente o mesmo. Então vai depender um pouco do intérprete na contagem. Isso é aberto, isso não tem problema, porque nas escrituras estão ali descritos, né, com essas palavras. Portanto, é importante a gente apenas saber qual que é o dom que está à disposição da igreja, para depois, é claro, a gente se envolver com ele e fazer como Paulo ensina, buscar com sabedoria os melhores dons. Uma segunda pergunta que nós muitas vezes fazemos é justamente o que a Bíblia diz sobre a variedade dos dons espirituais. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o Espírito Santo é que de forma extraordinária capacita a igreja com atividades, com desempenho de funções para o proveito comum do corpo. Ou seja, os dons espirituais são capacitações concedidas pelo Espírito Santo a fim de que a igreja de Jesus seja edificada e ela alcance a perfeição em Cristo. Veja, em Cristo. Não existe igreja nenhuma perfeita nos dias de hoje. Entendemos que essa perfeição ocorrerá quando todos estiverem para sempre com o Senhor. E é interessante notar também que dentro desta variedade, essas capacitações do Espírito Santo são concedidas a cada um. Isso significa que todos os crentes que tiveram encontro real com Cristo e foram selados pelo Espírito Santo, são moradas do Espírito Santo, cada uma dessas pessoas terá a seu favor esta capacitação do Espírito Santo concedida para auxiliar no desenvolvimento, no crescimento e na edificação da igreja. Não é necessário também que todas as igrejas tenham todos os dons espirituais. A gente vai perceber isso, inclusive, nas leituras, nas referências sobre dons espirituais. Por exemplo, a igreja de Éfeso, Paulo vai falar sobre 5 dons espirituais. Depois nós temos alguns outros na igreja de Romanos e, de uma forma mais completa, na igreja de Corinto. E Pedro, depois, ele fala apenas de um dom espiritual. Então não há essa necessidade. A questão dos dons espirituais tem mais problemática na igreja de Corinto, porque lá eles tiveram muitas influências, inclusive do paganismo. Então vejam, no que diz respeito a essa variedade de dons,
é o que a Bíblia nos ensina. E também nós temos essa grande pergunta: o que eu tenho? Essa habilidade que eu tenho, essa minha habilidade é um dom? Essa minha habilidade é um talento? Ou essa minha habilidade ela é apenas uma habilidade, né? Isso que eu faço é apenas algo que eu nasci com isso e eu posso desenvolver em favor da igreja, ou foi o Espírito Santo que me deu? Então, tudo isso são perguntas que trazem para a gente um pouco de inquietação. Mas, em relação à resposta desta última questão, nós precisamos ter uma compreensão do que de fato é o dom espiritual. Isso nós falamos nos encontros anteriores. Veja que um dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo a cada uma das pessoas cristãs para o benefício da igreja. Então, essa sua habilidade, esse seu talento, esse dom que você tem, esse trabalho que você desenvolve, esse ministério que você trabalha, tem alguma coisa a ver com uma habilidade que você recebeu já desde o nascimento? Ou é algo que você percebe que foi concedido por meio do Espírito Santo a partir da sua conversão? Nós precisamos fazer essa distinção justamente porque os dons espirituais são concedidos em favor do Espírito Santo. O autor do livro, por exemplo, ele entende que os dons espirituais eles estão latentes desde o nascimento. Eles só podem ser despertados a partir do momento que a pessoa se converte. Entretanto, nós temos o que a Bíblia diz sobre a concessão dos dons espirituais por atuação do Espírito Santo em necessidades específicas. Então, pode ser, por exemplo, que a pessoa ela jamais tenha uma habilidade, um talento, um dom, mas em determinadas situações, em determinados contextos, há a necessidade e o Espírito Santo capacita para que assim aconteça e a igreja seja edificada. Então, nós precisamos caminhar por princípios. O dom é concedido pelo Espírito Santo para auxílio da igreja. Ponto final. E aí você vai fazer uma análise na sua vida se isso de fato tem sido usado para o engrandecimento de Deus, para o desenvolvimento da igreja, ou se isso tem sido usado para o seu próprio benefício. Então, tudo isso é importante fazer a análise para depois ter uma resposta mais equilibrada dessa questão. E por falar em dons espirituais, vamos à listagem dos dons espirituais que encontramos nas Escrituras. Então, nós temos aí as 4 referências e em seguida nós temos a nomenclatura de cada um dos dons espirituais. Nós temos apóstolo em Efésios e também em Coríntios, profetas em Efésios, Coríntios e também a profecia em Romanos, evangelista em Efésios, pastor também em Efésios, mestre a gente já vai encontrar em Efésios também, Coríntios e uma referência a ensino em Romanos, por isso que eu falei, se for fazer a contagem de acordo com a nomenclatura, nós podemos chegar a 21, mas se fizermos uma equiparação, podemos ter aí de 19 ou a 20, tá bom? Em Coríntios nós temos o dom da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, o dom da fé, curas e operações de milagres. São 2 dons distintos. Um tem a ver com a restauração da saúde e o outro tem a ver com situações sobrenaturais que acontecem na vida da igreja por atuação do Espírito Santo. Por exemplo, Filipe, ele esteve na evangelização do eunuco, lá em Atos capítulo 8, e de repente, depois do batismo do eunuco, ele desaparece. E ele vai aparecer 18 quilômetros distante ali em Azoto. Então ali foi um milagre que aconteceu de teletransporte. Então as operações de milagres é diferente de cura. Socorro e ministério são dons também equivalentes, no sentido de que socorro tem a ver com auxílio, com a ajuda para desempenhar um trabalho, desempenhar uma função, e ministério tem a ver com serviços. Então é que este é o significado da palavra ministério, serviço, prestação de um serviço. Exortação, já em Romanos também. Contribuição, também aparece em Romanos. Já administração e liderança, nós temos
nas duas cartas, tanto em Coríntios como em Romanos, que são dons também similares. Misericórdia em Romanos, discernimento de espíritos em 1 Coríntios, línguas e interpretação também são dois dons distintos. Línguas é quem fala e a interpretação já é para quem ouve a língua e entende aquilo que está sendo dito e tem condições de fazer a tradução. E finalmente a hospitalidade, que é o único que vai aparecer em primeira carta de Pedro. Todos esses dons podem ser agrupados em 3 categorias. Então veja, nós temos aqui os dons de sinais, os dons de apoio e os dons de serviços. Eu vou já colocar todos eles aqui na tela para a gente observar a categoria de cada um deles. Então nós temos aqui dons de sinais, milagres, curas, línguas e interpretação de línguas, dons de apoio, de equipamento e também de capacitação, que pode ser uma subdivisão, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, fé, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E os dons de serviço, que aí nós temos já inicialmente 3, ministério, serviço e socorro, exortação, administração e liderança, misericórdia, contribuição e hospitalidade. Ok? E hoje nós vamos tratar esse primeiro agrupamento dos dons espirituais, essa primeira categoria, que são os dons de sinais. E para isso nós precisamos compreender algumas situações que dizem respeito a esses dons. Principalmente no que é importante a gente descobrir se esses dons ainda são válidos nos dias de hoje. Existe uma divisão interpretativa do texto bíblico e esses dois grupos de intérpretes, eles vão entender que ou os dons cessaram ou os dons continuam. Então nós temos basicamente esses dois grupos. Desses dois grupos nós temos uma subdivisão ainda, que é aqueles que creem que os dons continuam, se ainda há uma segunda manifestação do Espírito Santo, ou se é apenas quando houver uma necessidade. Então veja, nós temos aqui os cessacionistas. O cessacionista ele vai entender que os dons espirituais cessaram, eles não mais precisam ser usados na igreja hoje, e especificamente os dons de sinais. Eles entendem que esses dons cessaram porque quando se fala em 1 Coríntios capítulo 13, deixa eu ver se a gente vai fazer a leitura desse texto, 1 Coríntios 13, aqui verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. As pessoas que creem que os dons cessaram usam muito esta referência bíblica. E é difícil a gente falar de uma doutrina usando apenas uma referência. É muito difícil a gente se apoiar num pensamento usando apenas uma referência, mesmo porque não é o que se propõe aqui na leitura de todo o contexto de capítulo 13 dos Coríntios, e inclusive no que diz respeito à continuidade dos dons. Isto porque, ao defender essa informação, eles dizem que o que era imperfeito é que o cânon das Escrituras, ou seja, a Bíblia, não estava toda formada até quando Paulo escreve esta carta aos Coríntios, ajudando eles a compreender a utilidade dos dons. Então, já que a carta ainda não estava completa, então podia ser usados os dons e sinais. Mas a partir do momento que a Bíblia é completa, ela termina em Apocalipse com João lá no finalzinho do primeiro século, então os dons não precisam mais existir, porque eles eram apenas uma maneira de autenticar a mensagem dos apóstolos. Era uma autenticação da mensagem apostólica. Por isso, quando veio o que é perfeito, ou seja, as escrituras fecharam, então não precisa mais dos dons e sinais. É assim que funciona o pensamento dos cessacionistas.
Mas existem alguns problemas nesse tipo de pensamento. Quais são eles? Em primeiro lugar, o texto não está falando sobre o fechamento do cânon, o encerramento da escrita da Bíblia. Ele não está falando sobre quando a Bíblia estiver completa. Ele aponta para a vinda de Jesus, quando a igreja estará definitivamente com ele. Então, neste momento, a igreja estará perfeita, completamente edificada. Não precisa ser feito mais nada. Não vai mais precisar de línguas, não vai mais precisar de profecias, não vai mais precisar dos dons de socorro, de contribuição, de doação, de nenhum dom, porque já estaremos para sempre com Cristo. Então, o objetivo dos dons espirituais é qual? A edificação da igreja. Uma vez que Cristo volte e a igreja esteja para sempre com ele, não há mais necessidade dos dons espirituais. Por isso, Paulo está ajudando a igreja a entender que o dom é para a edificação da igreja, não para o auto-engrandecimento. Ele trabalha muito bem isso no capítulo 12, 13 e 14. Então você percebe que o foco do texto é justamente a igreja estar para sempre com Jesus. E outro detalhe também é que se os dons de sinais era para a autenticação da mensagem apostólica, vai ter uma outra dificuldade, porque quem tinha os dons de sinais não eram apenas os apóstolos. Por exemplo, Barnabé, é, Estevão, Filipe, eram pessoas que tinham dons de sinais, mas não eram apóstolos. Não eram os 12 apóstolos de Jesus, não era o apóstolo Paulo. Aliás, até mesmo Paulo fala que ele tem mais dons de línguas do que os outros, né? Porque havia essa vaidade na igreja de Corinto e ele vai alertar que isso não é importante. O que é importante é trabalhar para a edificação do corpo de Cristo. Então, se algumas pessoas que não eram apóstolos, como aquelas 120 que estavam no cenáculo quando falavam em línguas também, ela não é uma autentificação da mensagem dos apóstolos. Então, isso é muito importante observar para que não caiamos no erro de interpretação. E também existe o grupo do continuismo. Este grupo que é subdividido em duas vertentes, porque no continuismo existem aqueles que entendem que o dom de línguas é uma segunda manifestação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo, mas depois ela precisa buscar o Espírito Santo para receber o dom de línguas, como se fosse uma autenticação de que de fato essa pessoa é cristã, de que essa pessoa de fato ela pertence a Deus. E chegam ao extremo, inclusive, de afirmar que se a pessoa não falar em línguas, ela não poderá ser salva. Então, é como se fosse uma espécie aí de demonstração de que a pessoa é salva, e se ela não falar em língua, se ela não tem o Espírito Santo, então ela não pode ser salva, ela não pode desenvolver nenhum outro papel na igreja, nenhuma outra função. Mas existe um segundo grupo mais equilibrado que vai compreender que sim, esses dons permanecem, têm validade, mas eles só serão necessários quando houver situações que exijam a presença desses dons. Em algumas situações, em alguns contextos, sim, é necessário a presença desses dons de sinais, especificamente esses 4 dons: operações de milagres, curas, línguas e interpretação de línguas. E por falar nesses 4 dons, vamos aos 2 primeiros: operações de milagres e curas. Vejam que é dom no plural. Paulo trabalha no plural. Operações de milagres e curas. E qual é a dinâmica desses dons espirituais? Veja que é importante a gente também observar que esses dons eles vão aparecer de uma maneira ocasional, ou seja, não são frequentes. Eles existem, a história da igreja comprova isso, que ainda prevalecem esses dons, mas eles acontecem de forma mais ocasional, não são frequentes, não tem muita frequência assim. Interessante também lembrar que quando a cura ela acontece na Bíblia, por exemplo, mesmo Jesus que passou muito tempo aqui entre nós, pregando e também curando pessoas, restaurando vidas, ressuscitando mortos. Não foram todos
que tiveram acesso que foram curados. Muitos foram, mas não foram todos. Da mesma forma aconteceu com os apóstolos. Não era em todo momento que se via cura de pessoas paralíticas. Lá no templo, quando João e Pedro eles vão para a adoração, eles se encontram ali com um paralítico que para eles na caminhada em direção ao templo e pede uma esmola. E Pedro e João, ao invés de dar a esmola, eles oferecem a ele a cura. Aquele homem é curado, aquele homem entra pulando de alegria dentro do templo, e a partir daquela visão toda de milagre que aconteceu ali, Pedro prega e milhares de pessoas são salvas. Então veja, não foi o milagre da cura que trouxe a salvação, mas foi o ouvir a palavra de Deus, a pregação, a exposição bíblica que trouxe a salvação àqueles ouvintes. Então veja, o resultado do milagre trouxe a pregação. E é justamente a pregação que liberta, é a pregação que traz a fé, e pela fé as pessoas são salvas. Então os milagres e as curas, eles não são suficientes para a produção da fé para a salvação. Eles apontam para a pregação, e a partir da pregação a pessoa pode sim ter um encontro com Deus. E existem alguns perigos nesse tipo de busca por esses dons. Veja que muitas vezes pode desviar o foco da pregação da palavra para o milagre em si. Tem muita gente que vai atrás do milagre e não quer saber do Deus do milagre, quer saber apenas do milagre. E isso, infelizmente, vai levar pessoas apenas para uma fé empírica, somente pelas experiências, e não vai conhecer Jesus como de fato ele é. E isso é um grande perigo, porque afasta a pessoa de Deus e aproxima apenas para a experiência do milagre, para a experiência da cura. Isso pode levar inclusive ao sensacionalismo e também ao emocionalismo. Jamais leva a pessoa a uma fé madura. E por outro lado, também temos a grande dificuldade das pessoas buscarem apenas shows, buscarem apenas a performance de curandeiros. Veja que Jesus não instituiu o dom do curandeiro, ele instituiu a cura. Apenas a cura pode acontecer, milagres podem acontecer, como aconteceu com Filipe, mas isso são exceções, são ocasiões mais esparsas, não acontece com muita frequência. Então veja, cuidado com essa busca por esses dons de milagres e de curas, porque infelizmente tem aparecido pessoas farsantes que, ao invés de gerar mesmo ali uma cura, tem muita gente falsificando esses dons, e isso é muito preocupante. E existe também um outro perigo, que é não acreditar que milagres possam acontecer. Então a gente precisa ter equilíbrio. Nós precisamos ver se este dom, esta ou um fato de uma cura, o fato de um milagre que aconteça, se isso aconteceu para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, ou se foi para exibicionismo. Então, tudo isso precisa ter muito cuidado para que a gente não caia também no descrédito de não, não entender que aquilo foi uma operação do Espírito Santo. Então, tenhamos muito cuidado, precisamos ter equilíbrio. Finalmente, dos dons de sinais, nós temos as línguas e interpretação de línguas, e aqui nós temos o que mais traz problemas nas igrejas, nas interpretações, que traz muita polêmica, e por isso a gente precisa ter uma compreensão bíblica mais madura acerca desses dons, tanto de línguas quanto também da interpretação de línguas. De todos, é aquele que tem trazido mais problemas. Para tanto, não vamos observar Coríntios, nós vamos observar Atos dos Apóstolos, porque lá em Atos nós temos o dom legítimo de línguas.
Porque quando lemos lá em Atos capítulo 2, que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo falaram as grandezas de Deus, as virtudes de Deus, as maravilhas de Deus em outras línguas, elas estavam adorando a Deus em outras línguas. Línguas que eram conhecidas como idiomas, eram idiomas humanos conhecidos, tanto que os judeus que eram espalhados de outras regiões estavam lá, ouviram na sua própria língua as grandezas de Deus. Eles ficaram atônitos, eles ficaram admirados, eles ficaram ali de boca aberta. O que é isso que está acontecendo aqui? Como que essas pessoas estão falando das grandezas de Deus na minha própria língua? Então nós temos ali, na verdade, um grande milagre de interpretação de línguas. As pessoas estavam ouvindo as grandezas de Deus em seu próprio idioma. Muitas vezes o que tem acontecido no que dizem ser dons de línguas não é a proclamação das grandezas de Deus. Qualquer outra coisa, menos isso. Por isso, cuidado também no que diz respeito aos dons de línguas. Então, o dom de língua é uma habilidade específica para falar um idioma diferente sobre as grandezas de Deus. É isso. A Bíblia não fala que foi proibido o dom de línguas, inclusive Paulo ensina a não proibir o falar em línguas, mas existem regras que ele estabeleceu, porque a igreja de Corinto estava muito influenciada pelo paganismo. Lá na cidade de Corinto, uma cidade portuária, de diversas culturas, gente de diversos lugares, tinha ali uma cultura helênica influenciada pela idolatria e pela mitologia grega, inclusive. No sul da cidade de Corinto tinha um templo destinado à adoração de Afrodite, a deusa da fertilidade, do sexo, e ali tinham prostitutas cultuais que entravam em êxtase e elas falavam palavras que ninguém entendia nada, palavras estáticas, e ali elas ficavam praticamente hipnotizadas e depois desse momento elas tinham intercurso sexual com os homens que ali estavam. Então veja, tudo isso que acontecia na cidade de Corinto influenciou a vida da igreja. Por quê? As pessoas olhavam para aquelas prostitutas cultuais e pensavam que elas estavam conversando com os deuses. E por isso tinham essas mulheres como pessoas da alta estirpe sacerdotal. Então, essa influência de evidência dessas línguas acabaram também sendo incorporadas na igreja, e Paulo precisou ajudar a igreja nesse sentido, porque os irmãos estavam pensando que o dom de línguas era o suprassumo dos dons. E ele vai dizer que não é bem assim que funcionam as coisas, tá bem? Então, tenham muito cuidado com isso, porque o objetivo dos dons de línguas e interpretação de línguas é justamente para alcançar o perdido, anunciando as grandezas de Deus. É um sinal, inclusive, de inclusão dos gentios. Você observa isso na leitura de Atos capítulo 2. Atos 2, Atos 10, lá na casa de Cornélio, depois Atos 19, a experiência de Paulo com os Efésios. Então, tudo isso aí tem conexão com as grandezas de Deus. Portanto, é necessário ter cuidados, né? Existem alguns perigos aí que a gente precisa prestar atenção no que diz respeito aos dons de línguas. Por exemplo, ele pode ser usado para autoengrandecimento. Vamos fazer uma leitura aqui em 1 Coríntios 14, rapidamente. 1 Coríntios 14. Veja, lembre-se que o capítulo 13, né, você está olhando aqui na tela, ele está entre o capítulo 12 e o 14. Paulo começa a falar sobre os dons espirituais, sobre as pessoas que se achavam espirituais. A partir do capítulo 12, ele encerra no 14. Então, o capítulo 13 não caiu de paraquedas aqui. Muitas pessoas pegam ele para falar só do amor. Fala sim do amor, mas ele está falando sobre o contexto de uso dos dons espirituais. Tanto que no verso 1 diz: sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar.
né? Porque quem fala em línguas não fala às pessoas, mas falam para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então veja, está falando as grandezas de Deus. Portanto, é necessário que haja sim uma interpretação. Essas pessoas estão falando de coisas grandiosas de Deus, se de fato é sim o dom espiritual entregue pelo Espírito Santo, aí sim estará falando sobre as grandezas de Deus, mas o que vemos hoje, infelizmente, não é bem assim. Não é o que Paulo está ensinando aqui à igreja de Corinto, tá bem? Ele fala da necessidade da busca por profecia, porque o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Então, o perigo aqui das línguas está na edificação pessoal apenas, não na edificação da igreja. Então, a edificação tem que ser voltada para a igreja. Então, o dom ele é voltado para a edificação do corpo de Cristo. Mas o que profetiza, por exemplo, edifica a igreja. Tá bem? Então veja, o Paulo fala aqui também no verso 6: se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu falar por meio de revelação de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Né? Depois no verso 8, né? 8 não. O 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Veja que interessante esse verso 10. Não é uma língua sem sentido. Ela tem que ter sentido. Tem que ter uma fluência, tem que ter pronomes, tem que ter verbos, tem que ter ali uma organização gramatical. Então a língua ela tem que ter uma organização gramatical. Muitas das línguas que temos ouvido hoje, elas não têm essa organização. É simplesmente repetições, repetições, repetições e nada de algo que possa trazer para a gente algum tipo de proveito. Então veja que a partir do verso 13 também, ele ajuda os irmãos. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Tem que ter intérprete. Senão não tem necessidade de falar línguas. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Então é necessário que haja a interpretação, senão a pessoa não vai entender nada. Tem necessidade sim da interpretação. Eu vou cantar com o espírito, mas vou cantar com a mente. É como se eu fosse cantar uma música em japonês, com as palavrinhas lá descritas, né? Sem eu saber nada da língua. O que eu vou estar cantando? Então precisa ter muito cuidado, né? Depois ele vai mostrar para a gente também aqui no verso: se você louvar apenas em espírito, né? A sua oração, tá. Dou graças a Deus porque falo, olha que interessante, ele fala, dou graças a Deus porque falo mais línguas mais do que todos vocês. Ele está falando aqui com respeito às línguas humanas, né? Contudo, na igreja eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Então veja Paulo orientando a igreja sobre a questão do falar em línguas, está organizando esse dom aqui na igreja, porque havia ali uma bagunça e as pessoas estavam se envaidecendo com o falar em línguas. E ele vai tratar aqui da necessidade de pôr ordem no culto. Você vê aqui a partir do verso 26. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz o quê? A interpretação. Se não houver interpretação, não tem como. Por quê? Tudo deve ser feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isso sucessivamente, tá? Mas deve ter o quê? Interpretação. Não havendo que interprete, fique calado, falando consigo mesmo a Deus. Então veja, Paulo ele está orientando a igreja aqui no que diz respeito aos dons de línguas. E é importante observar que este dom especificamente ele pode ter origem em 3 fontes: Espírito Santo, emocionalismo ou até mesmo Satanás, porque ele é um grande fraudador dos dons espirituais. Portanto,
tenham muito cuidado, porque a mente, quando ela está numa êxtase, ela pode sim produzir palavras ininteligíveis, e isso não quer dizer que você está anunciando as grandezas de Deus. Portanto, preciso ter muito cuidado com isso daí. Outro fator importante também é que não deve ser proibido falar línguas. Tá? Deixa eu só localizar aqui o texto. Aqui, verso 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem. Então, veja, nós precisamos ter equilíbrio. Não podemos simplesmente dizer que esses dons não existem, mas em afirmar que sim, há essa possibilidade, nós precisamos observar essas regras de interpretação do texto e de aplicação desses dons na vida da igreja. Nós precisamos ter cuidado para não proibir aquilo que o Espírito Santo está fazendo, certo? Mas precisamos saber, é o Espírito Santo mesmo que está fazendo? Porque se não for, aí sim pode ser proibido, tanto que Paulo ele vai trabalhar com a igreja nesse sentido. Tá bem? Então veja, é importante a gente ter cuidado para não rejeitar os dons espirituais, para tratar das coisas de Deus com seriedade. Não podemos deixar que as coisas aconteçam simplesmente, eu acredito que é assim. Não, tem que ir para a Bíblia, precisa buscar conhecimento, precisa buscar orientação. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Espero que este estudo tenha sido esclarecedor e que Deus possa ajudar cada um de nós a edificar a sua igreja com alegria no coração e que sejamos todos gente que faz diferença na sociedade de hoje a partir da nossa vida consagrada no Espírito Santo. Deus abençoe você e até a próxima.